Bom dia, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Que prazer estarmos de volta, depois de umas longas férias aí de 3 semanas. Espero que vocês tenham descansado, que estejam todos aí animados para a gente recomeçar o nosso semestre. Estamos aqui mais uma noite com o nosso querido convidado, o professor Rogério. Ele já virou assim, tipo um professor amigo, a gente pode falar, aqui da faculdade, né? É a terceira palestra que ele faz aqui com a gente. Sempre palestras incríveis. A primeira, qual foi o tema mesmo, Rogério? Foi sobre direito eleitoral, né? Foi a propaganda digital, né? Isso, é Então, verdade. Depois sobre o direito militar, que foi uhum. interessantíssimo. E hoje que a gente vai falar desses institutos aí, do impeachment, da cassação, né? Que eu acho que também serão temas muito interessantes. Vamos tratar, obviamente, das questões jurídicas que envolvem o tema, sobre essa análise que nós vamos fazer. Então, muito obrigada, Rogério, mais uma vez, por você ter aceitado esse desafio de vir fazer essa palestra aqui para a gente. Se os alunos do Rogério já estiverem por aí também, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem participando aqui dessa palestra. Comentem seus nomes completos e o nome da faculdade, que a gente vai fazer certificado e eu mando depois para o professor Rogério e ele entrega para vocês, tá bom? Então, Rogério, muito obrigada por você ter aceitado esse convite nessa noite. Boa noite, professora Tânia. Boa noite aos acadêmicos, os discentes da FAFIT. E é um prazer muito grande estar aí novamente falando sobre direito para vocês. A minha alegria só não é maior porque eu não posso estar aí para passar vocês, né? Mas espero um dia ter essa oportunidade. Hoje nós vamos falar de impeachment. Impeachment, só que vai ser um tema mais abrangente. Você escuta impeachment do Bolsonaro, impeachment do Collor, impeachment da Dilma. E os governadores? Nós tivemos 2 governadores, historicamente, nunca tinha acontecido isso aqui, né? Nós tivemos 2 governadores que passaram por processo de impeachment. Um foi absolvido e o outro foi condenado. E os prefeitos? Existe impeachment de prefeito? Não, não com esse nome. Existe um outro nome chamado cassação, a cassação do prefeito e vereador. E impeachment de ministro do Supremo? Também tem um correndo, tá? Então, vocês nunca ouviram falar sobre isso. Então, o que eu quero dar ideia para vocês, eu não vou me apegar muito no impeachment de presidente. Eu vou dar uma passada por cima, porque isso aqui vocês vão cansar de ver, vocês vão ver na matéria de direito constitucional, quem não viu. É uma matéria assim que não é muito difícil você ver por aí. Mas impeachment de governador e de prefeito, cassação de prefeito, vai ser difícil vocês verem esse tema por aí. Primeiro, eu vou falar no exterior o que existe, né? Nós temos o impeachment, o nosso é muito parecido com o impeachment dos Estados Unidos, que o Trump passou até por um processo interessante, né? Ele foi julgado depois que ele terminou o mandato dele, né? Então, o nosso impeachment ele foi praticamente mais ou menos uma cópia da Constituição americana. Da Constituição, não das leis privadas americanas. A Constituição americana ela é bem sintética. Nós temos outros institutos. Lá nos Estados Unidos, nós temos, nos municípios, nós temos uma coisa chamada recall. O recall é uma forma da população em alguns municípios avaliarem o prefeito e ir para as urnas de novo dizer se quer que ele permaneça ou não, se arrependeu de ter votado nele ou não. Então, há uma provocação para o Poder Legislativo Municipal nos Estados Unidos. Se o Poder Legislativo aprovar, eles fazem uma nova eleição para o povo referendar se aquele prefeito está agradando ou não. Tem municípios que tem municípios que não, porque os Estados Unidos é um pouco diferente, né? É uma república centrípeta. Nos Estados Unidos nasceram primeiro 25 países, depois eles se uniram, por isso que Estados Unidos se uniram num país maior que os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos da América, a autonomia dos estados é muito maior que no Brasil. Então, por isso que vocês assistem filme americano que diz que tem pena de morte num estado, no outro não tem. Na eleição para presidente americano, vocês vão ver que não tem justiça eleitoral, cada estado tem um sistema diferente de votação, né?
E lá em alguns municípios tem o recall, escreve recal. Da mesma forma que vocês vendem o recall de veículos no direito do consumidor, né? Então, eles fazem a população retornar para as urnas para aprovar ou não o Estado, o governante, o prefeito. Na Alemanha, nós temos uma coisa parecida chamada de Abwahl. Abwahl, escreve AB, Wahl com H. Abwahl, lá que eu conheço mais a fundo, na Alemanha. O Abwahl, se você for traduzir do alemão para o português, se chama desvotação. As pessoas são, os eleitores, da mesma forma, nos Estados Unidos, dos municípios só, são convocados para comparecer às urnas, lá o voto facultativo, e eles vão dizer assim, se mantém o voto, ou eles, entre aspas, declaram a nulidade do voto, o arrependimento com efeito ex nunc, dali para frente. E aqui na América Latina nós temos no Equador esse processo chamado de revocatório, que é a mesma forma, a população, alguém provoca, seu poder legislativo autorizar, o povo vai referendar o mandato, se o prefeito mantendo o mandato ou não. Agora vamos para o impeachment. É a palavra que em português significa impedimento. Eu já preferiria que se utilizasse a palavra impedimento. Então, o impeachment é o processo que você destitui do cargo presidente e ou vice-presidente e ministros de Estado e ministros do Supremo. Então, como funciona o impeachment no Brasil? Quem pode pedir o impeachment do presidente? Qualquer pessoa que seja eleitor. Qualquer pessoa que seja eleitor com o título de eleitor válido. Qualquer pessoa que tenha certidão de quitação eleitoral. Aonde se define o que é um cidadão é na Lei de Ação Popular. A Lei 4.717/65 define que, para efeitos daquela lei, cidadão é aquela pessoa que tem o título de eleitor válido. Porque lá falava título de eleitor válido? Porque lá o título de eleitor valia como documento de identidade, tinha toda a filiação do eleitor, e cada vez que o eleitor comparecia às urnas, era carimbado atrás que ele compareceu. Então, ele já tinha a quitação eleitoral. Hoje, o título de eleitor é um cartão informativo, ele não é um documento. É para dizer qual o número do teu título e onde você deve votar. Tanto que, se você for votar hoje e esquecer o título, você pode votar. Então, é necessário apresentar uma certidão de quitação eleitoral que você pega na internet. Né? Então, qualquer cidadão, no pleno gozo dos direitos políticos, pleno gozo de votar nos direitos políticos e ser votados de acordo com a idade. Porque o pleno gozo dos direitos políticos você só adquire com 35 anos de idade, quando você pode votar e ser eleito para todos os cargos, que presidente da República precisa 35 anos de idade para ser votado, senador também. Então, o pleno gozo dos direitos políticos você atinge com 35. Mas para você apresentar um pedido de impeachment, você tem que estar dentro da tua faixa etária, em dia com a Justiça Eleitoral. Então, hoje nós temos na Câmara dos Deputados mais de 100 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. A maioria, 99%, é por cidadãos comuns. E como que funciona isso, né? Um cidadão ou cidadãos, a palavra correta, eu sempre vejo no TCC ou apresentação de trabalho, é cidadãos e não cidadões. Dá um pouquinho de metodologia para vocês. Tá? Nos Estados Unidos, nós tivemos o impeachment só do presidente Richard Nixon, em 1974. É o caso de Watergate. Então, é um caso de fraude eleitoral que tem nos Estados Unidos, que nós não vamos detalhar agora, mas se alguém tiver interesse, fique à vontade para procurar o caso de Richard Nixon, o caso do escândalo Watergate. Como que funciona o processo? Então,
basta uma pessoa entrar com pedido de impeachment contra o presidente, ou o vice-presidente, ou ministro. E o que deve ser alegado? Essa pessoa que entrar com pedido de impeachment vai ter que provar que o presidente cometeu um crime de responsabilidade, que está lá na Lei 1079 de 1950. Só que ali, a lei, ela utiliza um termo errado, porque o crime de responsabilidade não é um crime, é uma infração política de responsabilidade. Utiliza a palavra crime de responsabilidade, mas na prática não é um crime, é uma infração política. E o que acontece? O presidente da Câmara, antes o Rodrigo Maia, agora o Arthur Lira, recebe esse pedido, e o presidente da Câmara vai decidir se ele recebe e coloca para votação no plenário, ou não vai receber. E o que está acontecendo no Brasil? Tá? Quem tem que decidir é o presidente da Câmara. Mas o regimento interno da Câmara, ela contém um erro. Ela esqueceu de dar prazo para o presidente da Câmara decidir. Então, ali fala, né? Se o presidente não receber o pedido de impeachment, cabe um recurso para o plenário. Se o presidente receber, esse pedido é submetido ao plenário. Só que o regimento não diz quanto tempo o presidente da Câmara tem para decidir se recebe ou não o pedido de impeachment. Quer dizer, então eles estão engavetando, deixando lá, e não estão deixando que o plenário julgue o pedido de impeachment. Cabe recurso? Não, nenhum, porque o regimento não dá prazo para o presidente da Câmara. Né? Agora vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o presidente da Câmara recebeu, como aconteceu no caso de Fernando Collor de Mello, e aconteceu no caso de Dilma Hanna Rousseff. O presidente recebeu o pedido e encaminhou para a Câmara. Este processo vai passar para algumas comissões, para ver se é constitucional ou não. E daí vai para a votação na Câmara dos Deputados. O que a Câmara vai decidir? O impeachment? Não. A Câmara só vai decidir se processa o presidente ou não. Então, a Câmara vai decidir se abre processo contra o presidente ou não. Para que a Câmara autorize o processo contra o presidente, tem que ter a autorização por 2/3 dos seus membros. Nós temos hoje 513 deputados. Então, 2/3, aqui tem que fazer um cálculo, não sei de cabeça. Então, 2/3 dos deputados. Só uma curiosidade, pessoal. Oscar Niemeyer, quando ele projetou o Congresso Nacional, ele colocou dentro da Câmara dos Deputados 399 cadeiras. E nós temos 503 deputados. Né? Por quê? Porque na época que ele projetou Brasília, nós tínhamos, no máximo, 399 deputados. Então, só que hoje nós temos 399 cadeiras e 513 deputados, e nunca falta lugar, não sei por quê, mas nunca falta lugar, né? Então, ali, 2/3 da Câmara aprovam processar o presidente. Digamos que a Câmara votou 2/3, como aconteceu com Collor e Dilma, e aprovou que se processe o presidente. O que é feito com esse processo? Quem vai julgar? É o Senado. Este processo é encaminhado para o Senado. Eu não gosto de utilizar a palavra Senado Federal, porque só tem o Senado, então é redundante falar Senado Federal. E daí o que acontece? O Senado vai fazer o papel de poder judiciário. Nós temos 81 senadores, representando os estados e o Distrito Federal. Então, ele vai julgar o presidente da República. E quem vai presidir este julgamento? Esse julgamento vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, só que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não vota.
tá? E por que o presidente do Supremo Tribunal Federal está lá? Porque quem entende de processo é o Poder Judiciário, e não o Senado. Então, ele vai fazer a parte técnica, a parte processual. Mas quem vai votar são os senadores. Só uma curiosidade. Digamos que a Câmara autorize o processo de impeachment contra o presidente. Ou o presidente da Câmara libere para que a Câmara vote se o presidente vai ser processado ou não. E o presidente renuncia. O que acontece com ele? O presidente, independente de ser condenado ou não, só por ter renunciado, ele fica 8 anos inelegível. Então, se ele fugir do processo, ele fica 8 anos inelegível pela Lei 64 de 90. Mas vamos voltar lá para o Senado. Então, é presidido o julgamento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e cada deputado tem que ler com voz alta, cada senador tem que ler com voz alta o seu voto, sim ou não. Daí tem aquela palavra, aquele círculo que vocês viram lá, que pelo meu cachorro, papagaio e periquito, eu voto sim, né? Então tem aquela declaração de voto, mas o certo é o senador ir na frente do microfone simplesmente dizer sim ou não. Se mais de 2/3 dos senadores aprovarem o impeachment, o presidente ou a presidenta está condenado. E daí o que vai acontecer, né? Lá na Constituição, diz que o presidente, só um pouquinho aqui, o presidente que sofrer o impeachment, ele pode ter 2 sanções. A Constituição diz que ele fica inabilitado para o exercício de qualquer cargo público por 8 anos desde a condenação. Tá? E a perda do cargo. Então, primeiro a perda do cargo e depois 8 anos sem poder concorrer a qualquer cargo público, contados da data do julgamento. O Fernando Collor sofreu essas 2 penas. Cumpriu os 8 anos de inabilitação, que não é inelegibilidade, é inabilitação. O presidente sofre inabilitação. E perdeu o cargo. A Dilma, o que aconteceu? Eles resolveram dividir este artigo em 2. Eles declararam a perda do cargo da Dilma, mas não declararam a inabilitação. Inclusive, se ela quisesse se candidatar a presidente da República de novo, ela poderia se candidatar. Ela se candidatou ao Senado, mas não ganhou, né? E por que isso? Porque no caso da Dilma, não houve casos de corrupção, não houve desvio de dinheiro público. Ela cometeu uma infração prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que não que é uma lei que é proibida para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que quase todos os governadores praticam a mesma coisa, que não se traduz em ato de corrupção. Ela, inclusive na Justiça Comum, ela foi absolvida por crime comum. Então, no caso da Dilma, então eles separaram, ela perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada por 8 anos. O que ela fez nas pedaladas fiscais? Estava numa crise mundial na época, a arrecadação que era esperada na União não entrou, e ela tinha que pagar a Bolsa Família. E daí o que ela fez? Ela emprestou, através de créditos adicionais, ela emprestou dinheiro de fontes oficiais, de Banco do Brasil e Caixa Econômica, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi o que ela fez, para pagar a Bolsa Família. Né? E, então, por isso, como não houve caso de corrupção, separaram em 2. Então, ela perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada por 8 anos. O Fernando Collor já aconteceu as 2 coisas. Ele ficou inabilitado,
e ele ficou inabilitado e perdeu o cargo. Então, é isso que aconteceu. Então, aqui tranquilo, o processo do impeachment do presidente é bem tranquilo, o processo está lá na Lei 1079 de 1950. Agora vamos para impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, lá no Senado. O impeachment de ministro supremo não passa pela Câmara, vai direto para o Senado. E lá, o presidente também não tem prazo para autorizar a instauração de processo contra ministro supremo. Ministro supremo, lá tanto a autorização quanto o julgamento feito no Senado. Então, está na mesma questão. Tá? Agora vamos para o impeachment de governador do Estado e governador do Distrito Federal. Quando que um governador do Estado ou do Distrito Federal pode ser processado, sofrer impeachment? Quando ele comete um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade está previsto lá na Lei 1079 de 1950. Um governador teve 2 processos esse ano, 3 processos e 2 governadores. Nós tivemos em Santa Catarina, dois processos de impeachment, e no Rio de Janeiro, o Witzel. E nunca teve no país um processo de impeachment de governador. Então, aconteceu o seguinte. Vou falar como funciona, depois vou trazer o caso prático para vocês. O estudo de caso. Nos estados, para abrir um processo de impeachment contra o governador, já começa com um pequeno detalhe. Nos estados, nós não temos Câmara e Senado, nós temos só uma Casa Legislativa. Por que no Congresso Nacional nós temos 2 casas? Uma representa os estados e outra representa o povo. O Senado, entre aspas, representa o Estado brasileiro e a Câmara dos Deputados a União, mas isso há divergência. E nos estados nós temos só Assembleia Legislativa. Nós não temos 2 casas. Então, ali vai seguir a Constituição do Estado, a Constituição Estadual. Lá no Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, é semelhante à Assembleia Legislativa. Porque o Distrito Federal é uma mistura de município com Estado. Então, lá é autorizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lá tem governador, mas tem lei orgânica. É incrível, né? Lá tem lei orgânica do município, mas o cargo é de governador. Então, nos estados acontece o seguinte: qualquer cidadão, entra com pedido de impeachment contra o governador. A Constituição do Estado vai dizer qual é o quórum para se abrir o processo contra o governador, que geralmente é o mesmo do Congresso Nacional, que é 2/3 dos deputados estaduais. 2/3 dos deputados estaduais. Depois é julgado pelos deputados estaduais novamente. O processo é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que é a autoridade máxima do Poder Judiciário no Estado, que vai cuidar da parte processual. Então, o presidente do Tribunal de Justiça que conduz o processo. O impeachment vai ter que ser por 2/3 dos deputados. Mas aqui tem um grande problema. Os estados que não colocarem o quórum de admissão do processo de impeachment, se aplica a Lei 1079 de 1950. Então, as constituições que não colocam o formato do processo de impeachment,
se abandona a Constituição do Estado e se aplica a Lei 1079 de 1950. E o que fala a Lei 1079 de 1950? Ela diz que, caso não haja previsão na Constituição do Estado, o processo de impeachment vai ser julgado por 5 desembargadores e 5 deputados, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Quase todos os estados estão sujeitos a esse tipo de julgamento. Então, alguém entra com processo de impeachment contra o governador, não está previsto o rito lá na Constituição do Estado, aplica-se a Lei 1079/50, são sorteados 5 desembargadores e eleitos 5 deputados. E o processo é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, que só vota em caso de empate, né? Então, é assim que funciona. E qual que é o outro problema que nós temos na impeachment de governador? Porque a Constituição do Estado não pode impor sanção de inelegibilidade ou inabilitação. Então, algumas constituições dos estados colocam assim que o governador que sofrer impeachment perderá o cargo e ficará inabilitado por 8 anos. Mas essa inabilitação não pode ser dada pela Constituição do Estado, porque desde a Constituição de 88, quem dá a sanção política é a União. E a União, através da Lei Complementar 64 de 90, diz que o governador que sofrer um impeachment, ele vai ficar inelegível. Qual que é a diferença para um governador que sofrer um impeachment, sofrer a inabilitação ou a inelegibilidade? São ambas de 8 anos. Acontece o seguinte, que a inabilitação, esse 8 anos, começa a contar da decisão. E na inelegibilidade, começa a contar do final do mandato. Então, um governador que sofrer um impeachment, no segundo ano do mandato, se ele for inabilitado, conta 8 anos dali. Se ele for inelegível, conta no resto do mandato, daí começa a contar 8 anos. E esse que é o rito que deveria ser aplicado na prática. Só que agora piora um pouquinho. Por quê? Se a Constituição do Estado não disciplinar o processo de julgamento do caso impeachment do governador, se aplica a Lei 1079/50. Lembra que eu falei para vocês? Nesta lei, quem vai julgar é 5 desembargadores e 5 deputados. Só que a Lei 1079, lá de 1950, que lá vigia a Constituição de 1946, diz que a inabilitação é, no máximo, por 5 anos. Então, diz que o governador lá sofre, no máximo, 5 anos. Então, no caso do impeachment do governador, a gente tem uma dúvida de qual dos prazos aplicar. 8 anos, que é a Constituição do Estado, se a Constituição do Estado colocar, que ela não pode colocar, porque ela não tem competência legislativa para isso. A inelegibilidade da Lei 64/90, ou os 5 anos da Lei 1079 de 1950. O correto é aplicar os 8 anos da Lei das Inelegibilidades. Que quando o Estado faz uma lei complementar, ele faz essa lei não em nome da União, em nome da República Federativa do Brasil, que é um Estado, o Estado brasileiro, né? Então, não foi o que aconteceu com o Witzel. O correto é aplicar inelegibilidade por 8 anos. Na prática, ela revogou esse dispositivo da Lei 1079 de 50. Primeiro caso, vamos para Santa Catarina. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui para vocês.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu saí do ar. Acho que você está um pouco travado, mas você ainda aparece para a gente. O professor Rogério caiu lá. Vamos aguardar um pouquinho, esperar que ele retorne. Aproveitando, eu vou dar recados. Então, se tiver algum aluno do professor Rogério aqui que entrou agora, por favor, comentem os nomes completos de vocês e qual é a faculdade, que aí a gente vai fazer os certificados, e os que forem alunos do professor Rogério, a gente vai enviar para ele os certificados, tá bom? Vamos aguardar aqui que ele já retorna e a gente já prossegue nessa nossa conversa aqui. Super interessante, né, desse assunto tão instigante sobre o impeachment. Sejam bem-vindos, quem chegou depois, quando eu já tinha saído aqui da live. As nossas aulas só voltam na semana que vem, mas vocês sabem que eu não me aguento, então a gente aproveitou a semana, que é a semana de reuniões e treinamentos dos professores, para a gente fazer essa palestra, né, com os alunos, para a gente matar um pouco da saudade, essa palestra online. Mas nós vamos recomeçar aí o nosso ano, cheio de novos projetos, nosso ano não, nosso semestre, né? Está passando tão rápido que eu estou achando que já acabou o ano, esse nosso semestre, para a gente poder aí recomeçar, tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Vocês podem aproveitar também, se vocês tiverem dúvidas que vocês queiram enviar ao professor Rogério, vocês podem já ir enviando, trazendo questões aí que porventura vocês tenham dúvidas, porque o tema ele é muito instigante, né? É uma coisa que não aconteceu muito no Brasil, ainda bem, né? Mas não existem muitos casos práticos para a gente poder analisar, mas é um tema super interessante, principalmente que ele trouxe essa visão que a gente pouco vê, como ele bem disse no começo, que são os impeachments dos governadores, não é? Que é uma coisa que aconteceu pela primeira vez agora, esse ano. Então, está sendo muito interessante essa conversa, tá bem? E aí, contem aí nos comentários como é que foi as férias de vocês. Acho que o professor travou mesmo lá, que ele ainda não me mandou nem mensagem. Vamos ver. Me contem como foi as férias de vocês. Opa, agora ele me mandou uma mensagem. Tá voltando. Contem aí nos comentários. Redação de volta às aulas. Como foi as férias? Oi, Rogério. Professora, eu vou falando no celular. Eu vou falando no celular até conseguir o computador. Ele travou na hora que fui compartilhar a tela, né? Tá joia. Tá bom. Eu vou sair, fique à vontade, eu estou por aqui. Então, tá bom. Daqui a pouco eu entro no computador. Então, o que aconteceu, né? Lá em Santa Catarina, o artigo da Constituição que falava sobre o processo de impeachment, esse artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, o que aconteceu, né? O processo de impeachment em Santa Catarina não estava regulamentado. Aplicou-se o quê? Aplicou-se a Lei 1079 de 1950. E, naquele caso, houve 2 processos contra o governador de Santa Catarina. O primeiro processo, ele foi julgado por uma infração de responsabilidade, porque ele concedeu um aumento para os procuradores do Estado, equiparando aos procuradores do Poder Legislativo. Então, se entendeu que que ele deveria, para dar esse aumento, deveria consultar a Assembleia Legislativa para poder dar essa equiparação. E daí o que aconteceu? Sortearam 5 desembargadores, elegeram 5 deputados e o presidente do Tribunal de Justiça que conduziu o processo de admissibilidade do processo de impeachment. E daí o que aconteceu ali, né?
houve 6-4 pela admissibilidade do processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina. E depois foi para a Assembleia Legislativa, depois que acolheu o processo de impeachment contra o governador, com o voto de empate do presidente, aliás, ali foi 6-4, né? Foram votar se admitiam o processo de impeachment contra a vice-governadora. Então, o processo de impeachment contra a vice-governadora, e ali deu empate. Então, deu 5-5. 4 desembargadores votaram por não receber o processo de impeachment e 1 por receber. E os deputados aconteceu ao contrário, deu empate. Quem desempatou foi o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça entendeu que não caberia o processo de impeachment contra a vice-governadora de Santa Catarina. Então, ele entendeu ali que não cabia. Daí o que aconteceu? Abriu o processo de impeachment quando o governador, não contra a vice-governadora, e esse processo estava correndo, ia se marcar um julgamento. Esse julgamento seria feito pelos 5 desembargadores e pelos 5 deputados. Mas o que acontece? Neste meio tempo, o governador foi julgado pelo Tribunal de Justiça por crime comum, e o Tribunal de Justiça entendeu que esse aumento que ele deu para os procuradores do Estado, esse aumento aqui não era ilegal. Então, perdeu objeto, ele não foi julgado nesse primeiro processo de impeachment. O segundo processo de impeachment, o que aconteceu? Foi admitido da mesma forma por 6-4 e foi para julgamento. O que o governador de Santa Catarina estava sendo acusado? Ele estava sendo acusado de aquele problema de fraude na compra de respiradores praticado por um secretário da Saúde. E só que ele foi julgado pelo impeachment e foi absolvido. Entendeu que ele não tinha responsabilidade sobre este fato. Agora vamos para o estado do Rio de Janeiro. Santa Catarina, então, teve 2 processos. O primeiro não foi julgado, o segundo foi julgado e absolvido. No Rio de Janeiro, aconteceu o mesmo problema com compra de equipamentos médicos para a pandemia. E o governador Witzel, ele foi julgado por quem? Por 5 desembargadores e 5 deputados. Por quê? Porque o artigo que disciplinava o processo de impeachment na Constituição do Rio de Janeiro foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Só que o Witzel ele foi condenado. E foram decidir. A Constituição do Estado prevê o prazo de inabilitação? Não prevê. Eles deveriam, no Rio de Janeiro, ter aplicado a inelegibilidade por 8 anos com base na Lei Complementar 64 de 1990. Mas aplicaram a Lei 1079 de 1950 e aplicaram a perda do cargo para o governador Witzel, e só um pouquinho aqui. E a inabilitação para o exercício do cargo ou para concorrer a qualquer cargo por 5 anos. E ali é interessante, né? Para presidente fala que a inabilitação será por 8 anos. E na Lei 1079 de 50, está dito que a inabilitação será até 5 anos. Então, ali existe uma dosimetria dentro da sanção de inabilitação para o cargo de governador. Então, ali existe Só um pouquinho que eu estou abrindo o computador, que está pesado que segurar na mão o celular. Então, ali existe essa dificuldade.
Agora, eu pergunto para vocês, né? E se o Witzel tivesse aberto o processo e o Witzel tivesse renunciado, ele ia ficar inelegível por 8 anos por ter renunciado. Então, digamos assim, abriu-se um processo contra o governador renunciou. O governador renunciou e lá para frente ele foi absolvido. Ele é inelegível? Ele é. Porque só o fato de fugir do processo torna o governador inelegível. O presidente, o governador e o prefeito. Então, eles têm que enfrentar o processo de impeachment. Se eles renunciarem, não enfrentarem o processo de impeachment, mesmo absolvido, eles se tornam inelegíveis. Estou quase abrindo aqui, só um minutinho. Então, existe essa diferença. O Witzel, ele recorreu no Supremo Tribunal Federal. Recorreu e está correndo esse processo lá para ver se foi válido ou não o processo de impeachment contra ele. Nossa, está muito lento aqui. Eu estou abrindo uma... Eu queria mostrar uma tela para vocês, mas nem vou tentar, vai travar de novo. Engraçado que eu tenho aqui internet boa, computador bom, mas são coisas que a gente não entende, né? Então, existe essa dificuldade. Pro Witzel, o prazo de inelegibilidade que foi dado para ele foi um excelente negócio, porque ele pegou o prazo mais curto e que começa desde a decisão, não começa após o final do mandato. Tá? Só um minutinho, pessoal, estou tentando acessar pelo computador aqui. Então, estou quase entrando aqui, professor. Tá difícil, né? Deixa eu aumentar o volume aqui. Que o processo de cassação, eu queria... Só um pouquinho, tá sem volume aqui. Aqui. Nossa, se eu fosse esperar que não entrasse no celular, nós ia ficar um bom tempo sem escutar a palestra, né? Então, vamos ver se eu estou conseguindo aqui. Aqui já está aparecendo. Só que eu acho que... Pelo jeito, travou de novo aqui. Aqui, ó. Eu acho que eu vou estar na outra tela aqui. Isso. Agora acho que deu certo, né? Vou deixar ali... Eu vou deixar eu 2 vezes aqui, que se cair... Estou tentando abrir uma tela aqui, né? Então... Muito obrigado, Tyson, professor Tyson. Monique, boa noite. Só um pouquinho que estou abrindo uma tela aqui, não vou compartilhar. Anne Rabelo, minha aluna, seja bem-vinda. Eu estou falando esse tempo todo no mute. Obrigada, Neto. Então, vamos aqui. Deixa eu vou para a cassação. Agora, o caso dos prefeitos, né? Nós já falamos do impeachment de
governador, impeachment de presidente. Agora nós vamos para prefeito. Prefeito, ele não sofre impeachment, ele sofre a cassação. E o processo de prefeito, ele está previsto lá no Decreto-Lei 201, só um pouquinho, Decreto-Lei 201 de 1967. Então, se vocês forem entrar com pedido de cassação contra o prefeito, que é comum no Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios, né? Então, nós entramos ali no Decreto-Lei 201 de 1950. A denúncia, da mesma forma, pode ser feita por qualquer eleitor. Então, por qualquer eleitor, mas se quem denunciar for um vereador, esse vereador não pode votar pela cassação ou não. Da mesma forma que o presidente e o governador, o processo de cassação do prefeito deve ser recebido por mais de 2/3 da Câmara Municipal. Pessoal, só uma dica para o pessoal da graduação sobre o termo correto em metodologia científica, né? Estou dando eco aqui. O termo correto de metodologia científica, né? Só um pouquinho, que está difícil aqui. O termo correto é Câmara Municipal, tá? Não é Câmara de Vereadores, com raras exceções, né? É Câmara Municipal. Por quê? Porque a Constituição utiliza a palavra Câmara Municipal. As constituições anteriores utilizavam a palavra Câmara de Vereadores. Daí você diz, não, mas o repórter lá da Band, da Globo, ele diz lá na Câmara de Vereadores. Só que o repórter é diferente. O repórter, ele é jornalista. O jornalista tem que simplificar as palavras. Então, ele fala a Câmara dos Vereadores para que o telespectador entenda. Mas vocês, quando forem fazer um TCC, um trabalho científico, vocês utilizem a palavra Câmara Municipal, tá? Câmara Municipal. Com algumas exceções. Tem câmaras municipais que manteve o nome Câmara de Vereadores. Eu moro em Curitiba e estou aqui na outra cidade que eu moro, que fica em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a Câmara aqui se chama Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Eles mantiveram, porque a cidade tem quase 150 anos. Então, eles mantiveram o nome original por questão de tradição histórica. Mas, para trabalho científico, se vocês não for falar da Câmara específica, então vocês coloquem Câmara Municipal. Para a cassação do prefeito, é a mesma coisa que governador, mesma coisa que presidente. Tem que ter a votação por mais de 2/3 da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, né? E o que acontece com o prefeito cassado? Ele perde o cargo e fica inelegível. Ele fica inelegível por 8 anos, de acordo com a Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. Então, ele fica inelegível. A Lei Orgânica do município não coloca prazo de inabilitação, nem pode fazer isso, tá? Então, resumindo a nossa aula de hoje. Presidente da República, ele é processado por autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados e julgado pelo Senado. O julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e para que ele seja declarado inelegível, sofrer impeachment, ele tem que ser condenado por mais de 2/3 dos senadores. Ele perde o cargo e fica ou não inabilitado por 8 anos. Governador, se a Constituição do Estado prever o processo é admitido por 2/3 dos deputados, é julgado por 2/3 dos deputados num procedimento presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça e
na prática, ele perde o cargo e fica em dúvida se ele fica inabilitado por 8 anos, se ele fica inelegível por 8 anos, ou se ele fica inelegível por até 5 anos. Então, a inabilitação está na Constituição, que a Constituição do Estado não pode colocar, não tem competência. A inelegibilidade está na Lei Complementar 6490 e a inabilitação por 5 anos está na Lei 1079 de 50, que regulamenta o processo de impeachment. A diferença, se for inabilitação, ele fica 8 anos inabilitado a partir da decisão. Se for inelegibilidade, ele fica 8 anos inelegível a partir do final do mandato que ele estava seguindo. E se for pela Lei 1079/50, ele fica desde a decisão até 5 anos inelegível. Pode haver uma proporção. Câmara Municipal. Câmara Municipal é mais tranquila que governador do Estado do Distrito Federal. Câmara Municipal, qualquer cidadão, da mesma forma, pode entrar com pedido de impeachment, tem que provar um crime de responsabilidade, um crime que está lá na Lei 1079/50, que não é crime, é infração de responsabilidade. O processo é admitido por 2/3 dos vereadores e votados por 2/3 dos vereadores, se condenam ou não. Se for condenado, perde o cargo e fica 8 anos inelegível. Voltando lá no processo de governador, se o procedimento não for disciplinado pela Constituição do Estado ou pela Lei Orgânica do Distrito Federal, aplica-se a Lei 1079 de 50, que nesse caso o processo é admitido por 5 desembargadores sorteados e 5 deputados eleitos, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça e julgado da mesma forma. Eu trouxe o caso de Santa Catarina, que no primeiro processo o governador sofreu o processo de impeachment e não foi julgado por perda de objeto. A vice-governadora não foi processada, e no segundo processo ele foi julgado e absolvido por 5 desembargadores e 5 deputados. No Rio de Janeiro, o governador Witzel passou pelo mesmo processo e foi condenado. E condenado, de acordo com a Lei 1079 de 1950, a 5 anos de inabilitação. Que nesse caso eu não concordo. Eu acho que tinha que ser aplicado a Lei Complementar de 64 e 90. Ok? Então, era isso que nós tínhamos sobre o processo de impeachment de governador, presidente e a cassação, a palavra correta é cassação, de prefeitos e vereadores. E estou aberto para qualquer pergunta. Muito bom. Pessoal, por favor, enviem perguntas que vocês tenham. Eu quero fazer uma pergunta, professor. Então? Eu acho que é uma pergunta de opinião. Acho não, é uma pergunta de opinião. Uhum. Esse caso de o presidente da Câmara não ter um tempo, né, um prazo para ele responder, se ele recebe ou não o processo de impeachment, isso não é muito ruim também para o chefe do executivo, porque o presidente da Câmara ele fica com esse poder, né? Ele tem esse poder, ele diz assim, olha, eu estou aqui, eu estou engavetando, você faz o que eu quero, né? Ou eu estou aqui, né? Eu acho que essa coisa de não ter prazo é um grande defeito, né? Que tem... Tudo no direito tem prazo, né? Como ele causa uma insegurança muito grande, né? Uma insegurança jurídica, institucional. Esse fato, eu não sei se isso foi falha ou proposital, tá? Que tem dois lados também, né? O que eu faria como deputado hoje, né? Bom, como deputado, não como presidente da Câmara, né? O ideal era propor um processo para colocar prazos para que o presidente julgue, mas para casos futuros, né? Sim. Porque senão pode mudar a regra no meio do jogo, né? Claro. Resolver esse problema, porque lá no futuro pode acontecer de novo, né? Para que ele diga, ok, se ele quiser dizer não, ele diz não. Mas ele tem que dizer, e virou aquilo ali um instrumento de barganha, de negociação, né? Tá? Então, ali, dependendo do presidente que está sofrendo aquilo, tem presidente que tem interesse que se julgue. Tem presidente que não. E a minha opinião sobre o impeachment, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se o presidente tem a maioria, ele é absolvido. Se ele não tem, ele é condenado.
independente do crime que ele cometeu ou não. No caso da Dilma, ela não tinha maioria, né? O presidente Trump, o que aconteceu? Ele sofreu 2 processos de impeachment. Na Câmara, a Câmara lá autorizou o processo de impeachment porque ele não tinha maioria. E o Senado tinha maioria e foi absolvido. Então, é uma coisa que, na prática, eu acho que até perde sentido, né? Perde sentido porque se tem a maioria, Não importa o que faça. é absolvido. Agora, eu pensando como presidente da Câmara, tá? Qual que é a função da Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados é a casa do povo, tá? Então, como a nossa democracia, em regra, é uma democracia indireta, que você age através dos seus representantes, o que aconteceu? Aí, em Tararé, os eleitores, boa parte, elegeram um deputado, pensando, esta pessoa vai me representar lá na Câmara dos Deputados. Então, ele está representando a população, uma parte da população, a parte dos eleitores de Itararé. Então, cada vez que um deputado, qual que é a população de Itararé? Mais ou menos 47 mil, acho. 47 mil. Eu vou chutar que seja 20 mil eleitores, que geralmente é um pouquinho mais da metade, né? Esse deputado, ele está lá falando em nome de menos de 20 mil eleitores, porque não é todo mundo que votou na mesma pessoa, né? Mas vamos dizer, 20 mil eleitores, tá? Então, ele está substituindo 20 mil eleitores. A partir do momento que o presidente da Câmara dos Deputados não deixa o processo ir para frente, são os eleitores dele que estão decidindo, sem dar oportunidade para os eleitores do resto do país. Ou os eleitores do partido dele, que é o mais correto. Porque o deputado, ele age, você vota primeiro no partido, e depois no deputado. E o deputado age de acordo com o que determina o partido. Então, na verdade, ali, quem está julgando é um partido político, que não tem mais coligação, né? Então, são os eleitores dos deputados de um partido que está julgando em nome da nação. Então, eu acho que deveria se liberar esses processos de impeachment e o povo que decida, o povo representado. Então, ali, eu acho que estão poucos decidindo pela maioria. Independente se o presidente é culpado ou não, ele está falando do caso de julgar, né, de admitir o processo. Então, eu acho que o povo tem que ser ouvido, e o povo tem que ser ouvido se todos os deputados se manifestarem, a maioria, né? E ali está se dando poder para os deputados de um partido só. Então, é nesse sentido que eu penso. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Não estou dizendo que ele é culpado ou não. Né? Aqui a gente não é uma análise política, é técnica, né? Tá? Exatamente, sim, do que seria mais justo, né? Vamos voltar só um pouquinho ali no caso do Collor. O Collor renunciou, não renunciou? Mas ainda assim ele foi julgado, né? Ele renunciou, só que ali, no caso do Collor, se ele fosse absolvido, ele não seria inelegível, porque não existia esse artigo na Lei Complementar 6490, foi em 90, né? E deixa eu até ver, mas ela entrou em vigência na próxima eleição. No caso do Collor, inclusive eu acho que foi o Collor que motivou. Não, na verdade, esse artigo que diz que se o presidente renunciar, ele fica inelegível, independente de ser condenado, absolvido, entrou em 2010 com a lei da ficha limpa. Então, na época do Collor, podia renunciar, né? Só que ele foi julgado da mesma forma. Só que ali, na época do Collor, se ele renunciasse e fosse absolvido, ele voltava para o cargo. No caso da Dilma, que já estava vigente na lei da ficha limpa, se ela renunciasse, não foi o caso, se ela renunciasse e fosse absolvida, ela ficava inelegível. Então, existe a diferença, porque foi depois da lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010. Então, o Collor, quando ele renunciou, não existia esse dispositivo, né? Verdade. E aí, pessoal, mais alguma pergunta aqui para o professor? Tema cheio de pegadinhas. Vocês viram que certezas no direito são coisas que a gente quase não tem, né, professor? Tem muitas Eu acho que o impeachment do presidente e a cassação do prefeito é tranquilo. O problema está no governador. O governador, que tem dúvidas, né, em qual lei que aplica. Vai então, precisar chegar no STF, né, o TSS, sei lá, nesse caso é para o STF mesmo, né? Para a gente poder aí entender o que vai acontecer, né? Qual é o
O que eles vão entender, né? Qual vai ser Ali tem muita antinomia, né? Então, mas para presidente eu acho tranquilo o processo e para prefeito também. Então, que está bem disciplinado. A lei é antiga, mas está bem disciplinada, né? Sim. É bem simples, né? Um processo nada... A gente também já está todo mundo craque, né? Depois de 2, a gente já está sabendo bem como funciona. já conhecemos bem. E é isso, pessoal. Nenhuma pergunta? Vamos lá. É que é um tema bem complexo, né? Então... E também o professor, ele passou por todas as questões, né? Acaba que realmente ficou muito completo. Ó, o nosso professor de constitucional aqui está te parabenizando. Excelente explanação. Obrigado, professor Rogério. Eu que agradeço, professor Neto Rodrigues. Muito obrigado pelo prestígio. Eu sou professor de Direito Constitucional também, mas eu não tenho licionado, porque nós temos vários professores de Direito Constitucional, e eu tenho matérias que só eu que leciono, por exemplo, Direito Internacional, Ciência Política. Então, tem matérias assim que são bem específicas. Eu adoro matéria específica, né? Então... Sim. Não, e a minha tese de doutorado envolve inabilitação, inelegibilidade, cassação e dosimetria da pena. Assim. O que acontece com o processo de inelegibilidade hoje de qualquer candidato, qualquer ocupante de cargo público? Então, aqui teve um caso famoso no Paraná, que uma pessoa ela foi condenada por pescar com vara no Passaúna, crime ambiental. Só que é um crime, ele não chega a ser de menor potencial ofensivo, mas não é um crime de alta gravidade. Ele ficou 8 anos inelegível, pelo mesmo prazo que alguém que pratica um latrocínio. Então, quer dizer, não há uma proporcionalidade da aplicação da inelegibilidade, é 8 anos para todo mundo. Então, é nesse tema aqui que eu estou trabalhando com a minha tese. Então... Nós demos uma caída aqui, Rogério. Acho que estamos voltando. Não sei se conseguiu. Não, então, eu acho que eu, pelo menos, escutei até você contando, né, o crime dele, aí você ia fazer uma comparação, aí essa parte eu não escutei, pelo menos. Então, o que acontece? Na minha tese, o que eu estou fazendo no estudo é o seguinte, que a Constituição, ela coloca a inabilitação por 8 anos, a inelegibilidade por 8 anos, eu acho que a professora... Então, deixa eu ver. Bom, eu estou enxergando ela no outro computador, que saiu do ar. Pessoal, eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu ver. Então, eu peço que alguém mande um chat para mim, para saber se eu estou no ar. Ok. Então, o caso é o seguinte. As inelegibilidades... Bom, voltou a professora. Né? O duro que eu não sabia se eu estava no ar, daí alguém me avisou. Acho que você está. As inelegibilidades, a inelegibilidade e a inabilitação, eles colocam uma sanção de 8 anos. E ela não compara a gravidade do crime. Então, a mesma pessoa que foi condenada por pescar com vara no Rio Passaúna, por crime ambiental que não é de menor potencial sensível, mas é um pouquinho, não chega a ser grave, ela fica 8 anos inelegível da mesma forma que alguém que comete latrocínio, tá? E no caso de um senador cassado, a gente vai verificar que acontece o seguinte, ele pode ficar até 22 anos inelegível, na prática. Eu vou trazer um exemplo, o mandato do senador é de 8 anos. Digamos que ele foi cassado no começo do mandato. Ele estava 1 mês como senador, ele foi cassado. Então, a lei das inelegibilidades que ele fica inelegível para o resto do mandato, daí começa a contar 8 anos. Tá? Então, ele vai ficar quase 16 anos inelegível. Só que a posse no Senado e a posse na Câmara dos Deputados é 1º de fevereiro. Então, ele fica mais 4 anos inelegível para presidente e para governador. Então, vai dar perto de... Eu fiz um cálculo, chega a ficar 22 anos inelegível para alguns cargos. Então, na minha tese, eu estou trabalhando com isso, uma solução para esse problema. Não posso falar porque tese deixa de ser tese, tá? Então,
é nesse ponto que eu tenho a solução, mas... Não vou dar para vocês agora. Não, tem a solução, mas a minha banca que vai saber primeiro, né? Então... É claro, tá certíssimo. É isso mesmo. Olha, o pessoal também aqui dando parabéns. A Rafaela. Ótima aula, professor. Muito obrigado, Rafaela. A Sandra aqui também. Obrigada, professora Tânia, professor Rogério, pela excelente live. Parabéns. Obrigada. Um abraço, Sandra. Aí, Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aí o pessoal dizendo que estava te ouvindo, acho, né? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Que eu perguntei se eu estava no ar, né? Acho que... A Janaína mandou aqui palminhas. Obrigado, Janaína. Muito obrigado, Janaína. Olha, tem outros alunos teus aqui, acho que o Vitor Henrique é teu aluno. É meu aluno, um abraço para o Vitor. Né? Pessoal, muito obrigada aí, todo mundo, viu? De estar aqui com a gente, né? Que eles aí fizeram essa pausa nas férias, Rogério, para vir escutar a gente aqui, conversar sobre impeachment e cassação. E deixa eu fazer um convite para os alunos. Fique à vontade, por favor. Vou fazer um convite para os alunos para ano que vem, que esse ano já não dá mais tempo, tá? Eu trabalho na Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, sou professor em faculdade também, né? E nós temos grupos de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política na Escola Judiciária. Antigamente era só presencial. Esse ano, pela primeira vez, nós aceitamos alunos do Brasil todo, tá? Então, aceitamos alunos do Brasil todo, nós temos alunos do Pará, do Rio de Janeiro, e nós temos não só um grupo esse ano, nós temos 4 grupos de pesquisas. Nós temos 2 grupos para alunos de graduação, prioritariamente Direito e Ciência Política, mas nós aceitamos de qualquer curso. Nós temos um curso avançado, que é para quem já é formado, que a Anne, minha aluna que está assistindo aqui, faz parte, e um grupo que é específico para os alunos de Geografia Política, que é uma matéria bem interessante. Então, lá para o mês de fevereiro ou março, a gente abre inscrições para os novos grupos de pesquisa. E, para vocês saberem quando que vai sair, tem 2 formas, ou no site do tribunal, que é difícil, vocês não vão estar consultando, ou vocês enviam um convite para o grupo do Facebook Justiça Eleitoral na Universidade, tá? Deixa eu ver aqui. Justiça Eleitoral na Universidade. Na Universidade, já coloco. Daí vai aparecer no Facebook para vocês lá por março, tá? Eu espero começar as aulas, porque senão os alunos não ficam sabendo. Eu vou passar, provavelmente, para a professora Tânia, daí a professora Tânia divulga, na época também, né? Divulgo, tá? Sim. Que será um prazer muito grande ter um aluno da Fafit comigo, né? Tá? Bacana. Vai ser sim, sem dúvida. Haveremos de fazer isso. E aí, pessoal? Então é isso. Então nós estamos encerrando a nossa noite aqui de segunda-feira. Mais uma semana, terminando o mês de julho já. Eu estou ficando feliz porque eu vi que eu vou chegar aí no meu pleno gozo da minha idade, dos meus direitos eleitorais no sábado. O professor é feio, de idade tão feia assim, né? Mente um pouco da idade. Então quer dizer que a partir de sábado você já pode ser presidente da República e senador. Não, já vou avisar o presidente aí, né? Ele meio que já pré-nomeou aí o próximo ministro do STF, mas eu vou dar meu nome, quem sabe, né? Que eu não sabia que eu já tinha 35 anos. Porque também, né? É uma idade mínima para ser ministro do STF, né? Brincadeiras, porque, como diz meus amigos, vai mentir idade, mente pouco, né? A gente não vai mentir 10 anos que fica. Então é isso, gente. A gente, quando vai dizer o aniversário, fala 14 de fevereiro de 1900 e XX. Não, aqui entre nós você pode falar que você sabe que a turma de humanas, até fazer as contas, vai errar aí uns. Se fosse o pessoal da contabilidade ali, tá. Né? Estava perdido. Aqui, a gente é assim, a gente falou 30%, a gente faz bem a conta. De cabeça, sabe? Mais o restante. Aqui em Curitiba, agora não, porque agora tem esse cartão transporte, né? Aqui não estou em Curitiba, mas faz conta que estou, né? Lá em Curitiba, o pessoal brincava, como que você faria um teste de idade, né? Então, você parava naqueles ônibus não expresso, amarelo, se o motorista abrisse a porta de trás é porque
Então, era o teste que se fazia, né? Então... Tem uma aluna aqui dando risada que ela também vai fazer 35 anos no sábado. Não, ela não vai fazer 35, ela vai fazer bem menos. Faz aniversário no mesmo dia que eu, né, Janaína? Ela também vai... Agora, eu vou fazer 35, a Jana acho que vai fazer uns 25. 15, acho, né, Janaína? Já que nós estamos mentindo bastante, vamos mentir bem para baixo. Então, você nasceu quando eu tinha 20 anos. Eu tenho 55, né? Então... Eu tenho 40, eu tenho 40, até sexta-feira eu tenho 42. Ah, tá. É que entendi que era 35 que você tinha, Eu tô né? brincando, tô mentindo a idade. Eu tô mentindo a idade, mas é feio. Não, eu tenho orgulho vou fazer 43. Nasci em 78. Pronto. Tá 31 bom. de julho de 1978. Faça uma conta aí. Então, eu brinco assim que na verdade, eu não digo que eu sou velho, eu digo que sou um clássico, né? Que nem veículos, né? Você diz que aquele é um modelo clássico, né? Então... Estamos virando Mas você é muito nova, né? Você é muito nova, não? Pois é, você sabe que quando eu era jovem, né, eu vi uma mulher de 40... Eu acho que minha avó, com 40 anos, minha avó já tinha vários netos, né? E a minha avó usava o cabelo já de pitote, né? Então, assim, você fala, nossa, umas mulheres de 40 anos eram velhas, né? Quando eu era criança. E hoje em dia, as mulheres de 40... Tem mulher de 60 anos que você fala, não tem 60 anos. Hoje as pessoas são mais vaidosas, os homens também, né? Os homens também. A tecnologia deu uma ajudada, né? A Janaína é 18, né, Janaína? Tá certo. 18 anos que ela vai fazer no sábado. Uma coisa bacana foi, hoje, quando eu era criança não tinha isso, mas a mulher está no mercado de trabalho, né? Então, eu acho maravilhoso. Eu tive mais mulher chefe do que homem chefe, né? Não tenho queixa nenhuma. Então, mudou a consciência, a cabeça, né? E ainda não se conquistou todos os direitos, né? Ainda tem muita coisa para se conquistar, mas melhorou muito, né? Então... Ainda tem um caminho longo, mas estamos traçando. Vamos lá. Né? Eu até uma vez eu fiz uma live sobre, porque a OAB agora esse ano, ela aprovou a cota, né? Agora tem cota de gênero e de raça, né? E aí a gente até diz, olha, até os próprios homens deveriam defender a cota assim, de 50 por 50, porque as mulheres já são quase a maioria na OAB. Então, se a gente tomar o poder, pelo menos fica garantido que vai ficar meio a meio. Né? Porque no Poder Judiciário também está se tornando a maioria, né? Então, realmente. É isso aí. Eu acho que no Brasil as mulheres são a maioria, né? Eu não sei, pelo que eu vi, as participações aqui, na minha acontece isso, eu acho que tem mais alunos do que aluno, né? É mais equilibrado aqui, esse ano está mais equilibrado, assim, mas geralmente tem bastante menina mesmo, as mulheres estão assim, em todos os lugares, né? Acho bacana. Eu tive amigas, por exemplo, que né, eu fui para a faculdade em 90 eu terminei a escola em 95, né? Então, quando as minhas amigas estavam indo para a faculdade, as que fizeram engenharia, eu tenho uma amiga que fez engenharia na Unicamp que não tinha banheiro feminino na faculdade de engenharia, em 95, né? Então, são coisas que aos poucos as mulheres foi aumentando a quantidade de mulheres, né? E aí virou fato, né? De que a gente está em todos os... Que é muito bom, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a diversidade traz muita experiência para a gente, né? Uma troca muito importante. Na Polícia Militar, estava falando com o comandante, e eles adotam uma coisa que eu acho bacana, né? Essas viaturas, eu acho que a de São Paulo faz isso também, né? Essas viaturas que saem fazer rota na rua, né? Eles normalmente colocam um policial e uma policial. E por quê? Porque eles vão fazer o boletim de ocorrência, a mulher enxerga a ocorrência de um jeito e o homem de outro, e fica completo o boletim. Então fica perfeito. Vai fazer uma revista, né? Também vai fazer uma revista numa mulher, né? Aí o homem não pode fazer, então também já... Aqui também, em São Paulo, pelo menos aqui em Tararé, sempre é um homem e uma mulher também. E sai mais perfeito, né? A combinação do que cada um tem de melhor, né? Mas duas pessoas, mesmo que sejam do mesmo gênero, já vão ter visões diferentes, né? Então, é sempre bom mesmo essa amplitude. Pessoal, então é isso. Vocês não têm mais dúvidas? Todos nós estamos aqui sabendo. Cai na prova, né? Vai cair na prova, tá? Vai cair na minha prova de direito administrativo. Já vão se preparando aí. 8º e 10º semestre que vai cair na prova. Avisa os colegas que não vieram.
para pegar uma cola com vocês. Eu, às vezes, quando ia aplicar a prova, eu dizia para os alunos, olha, a prova está bem fácil, eu faço ela em 10 minutos, né? É. Olha, eu fiz em 10 minutos, acertei todas. Né, professor? Outra coisa, em ano de Copa, eu dizia para os meus alunos, né? Olha, eu sou técnico de um time de campeões, né? Mas um time de campeões tem que ir para a final, né? Eu vi um time ser campeão sem ir para a final, né? Então, essa piada pegou algum tempo, até que um aluno muito inteligente diz, não, o nosso campeonato é de pontos corridos, né? Daí... Ainda tem resposta para tudo, né? Esse daí nasceu para ser advogado. Né? Não mexa com os advogados que a gente dá um jeito de fundamentar o negócio. Eu tinha um professor que ele dizia, fundamente, seja feliz, né? Aquela mania que o aluno tem de perguntar, professor, mas eu posso pedir isso, né? Mas eu posso pedir aquilo, né? Pedir pode. Primeiro, eu sempre digo, né? Pedir pode. Se o juiz vai te dar, aí é outra conversa, né? E aí esse professor dizia, olha, fundamente e seja feliz. Se você convenceu o juiz, né? Então, o direito traz essas possibilidades muito lindas, né? Mas uma certa insegurança também, né? Que a gente nunca tem certeza. Quando você vai começar um processo, o que vai ser decidido lá no final, né? Então, os dois lados da moeda. Mas é isso, então. Eu agradeço mais uma vez pelo prestígio. Mais uma vez, eu sempre sou recebido muito carinho pela Fafit. Um abraço para os professores que acompanharam, os alunos que acompanharam, a professora Sandra, que é grande amiga, a professora Tânia, que é grande amiga. Né? A professora Tânia eu não conheço pessoalmente ainda, mas não vai faltar oportunidade. Né? E estou à disposição sempre para vocês, sempre quando vocês quiserem. A gente que agradece e também não vejo a hora, Rogério, assim que a gente tiver liberado, que todos nós tivermos vacinados e que for possível você vir, quero fazer alguma coisa presencial aqui, vamos combinar. Quem sabe a gente não faz um curso, hein, Rogério? Pode ser. Semana, né? Os alunos aqui, vamos conversando. Só que o curso eu vou ter que terminar a tese primeiro, daí a gente faz. Vamos fazer. Vai ser para o ano que vem, né, Rogério? Esse ano a gente não vai voltar 100% normal, não. Então é isso, gente. Muito obrigada aos alunos do professor Rogério, que também estão aqui presentes, aos colegas professores, principalmente, é claro, ao nosso amigo aqui, doutor Rogério. Em breve, né? Quando é que vai apresentar essa tese de doutorado aí, Rogério? Estou na qualificação ainda, só ano que vem. Tenho 2 anos ainda, mas é puxado. É puxado demais. Né? Então aí, fica aí, Rogério. Eu vou encerrar aqui com o pessoal, a gente se despede de lá nos bastidores. Pessoal, boa noite, então. Aos alunos, tchau. Nós retornamos segunda-feira. Todos vocês terão aula online, segunda e terça-feira. Então, amanhã eu mando os horários para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Beijo, pessoal. Até mais. Estão agradecendo o professor aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.